Olá, tudo bem? Sofrimento gerado pelos pais. Sofrimento que atravessa os anos, atravessa a vida e a gente madura ainda vivendo as consequências. 2 atendimentos essa semana me fazem pensar a respeito dos danos causados pelos pais que, devido a disfuncionalidades causadas por transtornos ou por traumas nas vidas deles, causam nos filhos transtornos também. E a gente percebe que a humanidade depende muito dos pais para se aprimorar, para evoluir, para suprir necessidades básicas de afeto, para suprir necessidades de orientação em relação ao trabalho, ao crescimento pessoal. A gente percebe que são os pais as figuras mais importantes na formação de seres humanos conscientes, funcionais. E quando a gente se depara com clientes que estão vivendo bloqueios emocionais, bloqueios profissionais, adoecimentos constantes, a gente vai investigar e encontra, na maioria das vezes, os motivos na família, nos pais. Ao falar sobre isso, eu chamo a atenção dos pais, mãe, pai, sobre a importância da sua presença na vida dos filhos, no sentido de, se não puder fazer o bem, não traumatizá-los. Obviamente que a gente não é consciente o tempo todo, a gente erra, a gente não conhece a dinâmica mental que nos oriente sobre como nos devemos proceder diante desses momentos, mas é crucial que os pais, os cuidadores estejam alertas sobre a seriedade da postura deles sobre os filhos. É tão delicado isso que a gente tem que saber escolher as palavras para falar, porque eu, quando estou argumentando sobre isso, eu estou falando de pessoas atendidas e eu quero respeitá-las. Quando nós vemos uma pessoa que está enfrentando problemas como fibromialgia, inflamações crônicas, doenças autoimunes, insônia, dificuldades nos relacionamentos, dificuldades em relação à coragem para a vida, para viver, para enfrentar a vida, para enfrentar as pessoas. Quando eu falo enfrentar, parece até que a gente está numa guerra, né? Mas quando a criança se sente negligenciada, ela não vai viver, ela vai enfrentar a vida. Ela deixa de viver a vida para enfrentar a vida. Porque ela não recebeu, no cerne de sua educação, da criação, a base para se proteger, para se fortalecer e embasar um amadurecimento saudável. Então, o que a gente deve fazer quando a gente percebe que a pessoa está vivendo uma repetição de sofrimentos, tipos de sofrimentos, quando ela percebe que ela tem uma limitação, que ela não consegue lidar com as coisas? É muito importante investigar essa relação com os pais, porque a coisa é tão séria e é tão intuitiva que mesmo a pessoa esteja consciente de que a vida é para ser vivida, não é para ser destruída, a prosperidade é um direito de todos, um lugar ao sol é um direito de todos, mesmo que a pessoa pense isso, ela segue um script inconsciente de escolhas, de passos que ela dá, que vão levá-la ao cumprimento dos mandatos internos que foram assimilados lá atrás. Então, se a criança tem uma crença que não é amada, que não é valorizada, que ela não é importante, ela pode seguir um fluxo de vida destrutivo. Ela pode viver uma sensação de não merecimento das coisas boas que a vida oferece. Ela pode ter uma postura autossabotadora, que vai se manifestar na relação com as pessoas, é explosiva, é mal educada,
impaciente, ela pode adoecer fisicamente, como um mandato interno de não merecimento da vida, principalmente quando essa criança sofreu algum tipo de abuso por parte dos pais. E aqui eu me refiro a abuso psicológico, físico e sexual. Ainda ontem eu falei a um cliente sobre esse termo da consciência e o corpo. Segundo Freud, o abuso sexual ele é a maior agressão que uma pessoa pode sofrer. Isso é muito sério e muito comprovado em clínica. E é absurdo quando eu vejo pessoas defendendo o incesto, defendendo a pedofilia, porque a criança, mesmo sem saber qual é o modus operandi da sociedade a qual ela pertence, qualquer abuso é traumático. O corpo não está preparado, a mente não está preparada. Corpos de crianças não foram feitos para o bel prazer de adultos doentes. Então, quando a criança, segundo Freud, é violentada, a consciência perde a residência a qual ela pertence. O corpo deixa de ser seu lugar seguro, deixa de ser o reservatório da sua vida para ela. Ela tem a sensação de não pertencer ao próprio corpo, porque é algo que alguém usa sem que ela queira, sem que ela autorize. E as ideações suicidas, a falta de apego pela vida, o vínculo com a vida pode partir muito dessa situação. E mesmo que a pessoa não tenha ideação suicida, ela pode escolher roteiros de vida, tudo inconsciente, tá? O piloto automático dela segue numa direção autodestrutiva. Drogas, vida perigosa, sexo de risco, adoecimentos físicos, baixa de imunidade e por aí vai. Então, meu convite é que todos nós pensemos no quanto é sério a gente estar atento ao modo como fomos criados, ao modo como os nossos pais nos trataram, para que a gente não caia na armadilha inconsciente de achar que a vida é uma droga e não tem solução, que a vida é chata, essa coisinha medíocre e não tem solução. A vida não precisa ser chata, a vida não precisa ser medíocre, escassa, não precisa. A gente precisa sim observar se existem registros desse tipo que eu citei e nos trabalhar nesse aspecto. Como que a gente trabalha uma experiência tão traumática, tão sofrida? Entendendo principalmente que, independente se o ato do pai ou da mãe foi proposital ou levado por um transtorno de personalidade, nós precisamos entender que a vida é muito mais que isso. Nós precisamos talvez acreditar que a vida é muito mais que isso e que isso não nos define como seres humanos, que nós somos mais do que isso, que aquilo que nos aconteceu pode trazer para a gente uma aprendizagem e a gente pode conservar a aprendizagem ao invés de conservar a dor causada por essa experiência. E ao valorizarmos o aprendizado, a gente pode, por exemplo, constatar que é o amor que edifica, é o respeito que constrói, é o bom propósito que traz crescimento, prosperidade a uma sociedade. Então, fica aí minha palavra a respeito da importância de sermos bons pais, termos essa consciência da nossa responsabilidade sobre a vida dos nossos filhos, que vai perdurar por toda a vida deles. Um abraço.